Olá para você, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Ensino Web. Caso você não me conheça, eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje eu vou fazer as configurações necessárias para a gente estar utilizando o serviço da Amazon. Então a gente vai conseguir no final aí, que eu vou mostrar para você como fazer as configurações lá no seu Mautic para a gente testar tudo que a gente fez e ver se realmente está enviando os e-mails utilizando esse serviço aqui da Amazon. E caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, mas você já conhece a Amazon e sabe aqui como chegar nessa tela, pode continuar nesse vídeo porque eu vou mostrar o processo de configuração. E para você que nunca viu ou não conhece a Amazon ou não sabe de que eu estou falando, assiste o primeiro vídeo, eu vou deixar aí no card acima, que vai ficar mais fácil para você entender todo o processo que eu estou fazendo aqui. E o tipo de configuração que eu vou estar mostrando aqui para você vai ser no domínio. Então ao lado aqui você pode ver que eu tenho aqui acima domains, né? Se eu clicar aqui eu posso verificar um domínio, que é o que eu vou fazer. Você pode fazer a verificação também através do e-mail, porém eu vou utilizar o domínio e vou tentar explicar para você aqui passo a passo como é que funciona. Eu vou clicar aqui nesse botão azul que é para a gente adicionar um novo domínio, né? No caso, para verificar um domínio. Então eu vou clicar aqui e essa primeira tela você vai informar o seu domínio que você quer verificar. Antes de prosseguir aqui, eu vou abrir o meu bloco de notas com algumas informações que eu deixei pronto aqui e para te explicar. Como eu acabei de falar, você deve ter um domínio. No meu caso, eu tenho aqui com as duas extensões, então ensinoweb.com.br. Eu fiz o registro dele e o ensinoweb.com. Eu também fiz o registro desse domínio. Então as duas extensões são minhas. Nesse caso, para o ensinoweb.com.br eu já tenho uma configuração. Eu vou utilizar aqui o domínio ensinoweb.com. A partir do momento, caso você tenha mais de um domínio, você pode escolher um domínio para você configurar esse serviço, ou utilizar o próprio domínio que você utiliza, né? No meu caso, eu vou utilizar esse aqui. Nesse momento aqui, eu vou dar o Ctrl C, vou voltar aqui nessa caixa, vou colar. Aqui você coloca seu domínio direto, não precisa colocar com www. Aqui abaixo você pode ver que eu posso selecionar aqui esse Generate the Key Settings. O que isso aqui vai fazer? Ele vai gerar uma assinatura nesse meu domínio para quando eu for enviar e-mail, os provedores identificar essa chave única que ele vai gerar e garantir a entrega do meu e-mail. Então é bem importante, se você adicionar seu domínio principal, marca essa chave aqui também, que ele vai gerar aqui para você automaticamente uma chave para você configurar isso e a gente já vai ver como fazer. E a primeira tela basicamente é isso. Adicionou o domínio principal e habilitou essa segunda opção aqui para a gente configurar também. Eu vou dar um clique aqui nesse botão para ele verificar esse domínio. Ele está verificando. E aqui se resume em duas etapas. A primeira é você verificar se esse domínio realmente é seu. Então por isso que a gente tem que adicionar essas opções. E depois a gente vai adicionar essa chave aqui de key, né? Essa assinatura que ele gera automaticamente e que a gente precisa adicionar. Agora eu vou aqui nas configurações do meu domínio. Lembrando aqui que eu sempre utilizo aqui a Cloudflare. Só para ficar claro para você entender como é que eu direciono o meu domínio para a Cloudflare, eu vou dar exemplo aqui do meu domínio ensinoweb.com.br. Eu registrei ele aqui no registro.br e aqui no registro.br eu poderia fazer e adicionar as alterações que eu preciso para o serviço da Amazon identificar. Porém, se eu fizesse diretamente aqui ia demorar mais porque esse tipo de extensão aqui demora um pouco para identificar, para propagar as informações. Então o que eu fiz? Eu vim aqui na Cloudflare, ó, tem esse botão adicionar site, coloquei o meu domínio aqui, ele me deu aqui os name servers, que no caso são esses aqui, o seu pode estar diferente, tá? Então não copie isso aqui que eu tenho de informação, o seu pode ser um outro. E uma vez que eu alterei os name servers, que são o master e o slave 1, automaticamente quem vai comandar, né, quem vai definir aqui todas as alterações que eu preciso é a Cloudflare. Então posso fechar aqui. Você pode ver que também tem outro exemplo em outra empresa, que é o mesmo procedimento, só alterei os name servers para os name servers, que são os DNS lá da Cloudflare. Uma vez que isso propaga, aí toda alteração que eu fizer vai ser exatamente aqui dentro da Cloudflare. Então minha tabela de DNS, posso fazer qualquer alteração aqui, inserir qualquer registro, que o processo para propagar vai ser muito mais rápido. E no meu caso eu acho bem melhor do que fazer isso diretamente na empresa que você registrou seu domínio. Mas fica ao seu critério em fazer isso ou não. E uma vez que você já compreendeu toda essa parte, vamos voltar aqui ao tutorial. Então vou voltar na Amazon e entender primeiramente o que significa essa tabela.
a gente tem aqui o name, o type e o value. Então nome, tipo e valor. Essa primeira opção a gente precisa verificar o domínio. Então eu vou copiar esse parâmetro que eu já selecionei. O tipo aqui é txt, que vai ter esse valor. Então a primeira coisa, vou copiar o name, voltar aqui. Então eu vou adicionar um campo aqui do tipo txt, é só clicar aqui, ó, procurar o tipo, vou colocar aqui txt. Ó, você pode ver que tem um name, vou colar aqui essa informação, vou voltar aqui e copiar o valor. Então o valor é esse aqui, lembrando, copie certo para você fazer a verificação corretamente. Deu Ctrl C, voltar aqui e colar aqui no Content. Posso clicar aqui em Save. E ele carregou aqui abaixo para mim as informações, que é para verificar o nosso domínio. E depois que você fizer essa alteração, você vai esperar aí alguns minutos, né? Caso você esteja utilizando a Cloudflare. Se não, você vai esperar aí talvez até algumas horas, que assim que propagar ele já identifica aqui as alterações que você fez, né? Posso fechar isso aqui? Eu quero te mostrar algo bem interessante, ó. Você tem um botão aqui ao lado, atualizar. Aqui ele está pendente de verificação. A minha DKIM status aqui está verificado e habilitado aqui para envio. Porém, eu vou entrar aqui no meu domínio. Ele está pendente ainda de verificação. Lembra da chave DKIM que a gente tem aqui a assinatura? Olha só, a gente tem a mesma tabela inicialmente quando a gente adicionou. Você pode ver que aqui abaixo ele me deu o e-mail, né? Uma vez que propaga, a Amazon vai te enviar um e-mail, que é o e-mail de cadastro que você tem aqui na Amazon. Assim que você configurar um domínio e ele foi identificado, que no caso do meu aqui já propagou. E o que a gente precisa fazer agora é colocar essas informações. Então, lembrando que você tem o name, o type e o value. Você pode ver que agora o type é do tipo CNAME. Vamos copiar essas informações. Então, começar aqui por essa primeira. Seleciona, Ctrl C, vou vir aqui. Vou mudar aqui de txt para CNAME. O meu name vai ser esse conteúdo todo aqui. Voltar aqui. Copiar toda essa informação que tem aqui. Então faça isso aqui para esses três. Aqui na Cloudflare não precisa eu habilitar a nuvem. Então posso desabilitar. E posso clicar aqui em Save. Eu vou fazer isso aqui para as outras opções também. Então posso copiar. Novamente é do tipo CNAME. Colei aqui o meu conteúdo. Vou copiar aqui o value. Ctrl C. E vou colar aqui nesse target, que no caso é o meu valor. Desabilita a nuvem e Save. E por último aqui, vou copiar essa última informação, que é o name. Vou colar aqui, voltar e pegar o valor. Então eu posso vir aqui na Cloudflare, colar aqui, desabilitar a nuvem e dar um Save. E basicamente as configurações aqui no seu domínio inicialmente são essas aqui. A primeira para verificar o domínio, que ele pertence a você. Então a gente adiciona essa primeira linha aqui. E essas três outras aqui são a assinatura quando a gente enviar esses e-mails. Então ele gera aqui uma chave, né? Se eu vir aqui, ó, o domain underline domain key, que vai garantir aí uma melhora na entrega dos e-mails. Mas isso aqui não é garantido, vai depender de muita coisa, como o seu e-mail é escrito, como você define aí os seus e-mails. Mas a questão aqui da configuração no domínio, a gente já adicionou o que é preciso. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, eu posso minimizar essa parte aqui de DKIM, que são a assinatura. Posso voltar aqui em Domains, ou aqui ao lado, ó, e clicar, que vai dar no mesmo. Eu vou atualizar aqui, e se tudo deu certo, ele vai aparecer tudo verde aqui para você. Eu posso vir aqui, ó, expandir nessa seta preta para ver aqui algumas informações. Então, tenho aqui a minha assinatura gerada automaticamente. Tenho a verificação aqui de verificado. E ela está habilitada, que é o importante você verificar tudo isso. Se o seu demorar e não aparecer, depois que você fazer todas as configurações, é só esperar. É como eu falei, tem um tempo para propagar. Inclusive, se eu entrar aqui, ó, no meu domínio, abrir aqui, ó, expandir essa parte de DKIM, você vai ver que ele dá aqui a informação, ó, pode levar até 72 horas para verificar. Então é importante que você saiba disso. Se por acaso a princípio você não já vê verificado, como o meu foi rápido aqui, e eu já tive a resposta porque também estou utilizando a Cloudflare e demora alguns minutinhos para propagar. Uma vez que eu fiz a configuração, eu preciso te informar algumas coisas bem importantes. Então eu vou abrir aqui meu bloco novamente, lembrando que a gente fez aqui a configuração no domínio principal,
E essas informações que eu coloquei aqui não são coisas que eu inventei. Eu peguei essas informações diretamente na Amazon. Para você achar essas informações é só clicar aqui ó, nessa interrogação. Ele vai abrir aqui uma nova aba e vai estar aqui todo o conteúdo que você precisa saber. Então é bom que você dê uma lida para você entender. Mas vou passar algumas coisas importantes que eu defini aqui para passar para você. Como você pode ver, essa primeira parte, a Amazon requer que você verifique seu endereço de e-mail ou domínio. Nesse caso, nós verificamos o domínio para confirmar que você é o proprietário e impedir que outras pessoas utilizem. Então essa parte a gente já fez. Essa segunda parte aqui é bem interessante. Ó. Ao verificar um domínio, no caso, ao verificar um domínio inteiro, você está verificando todos os endereços de e-mails desse domínio. E, portanto, não precisa verificar endereço de e-mails desse domínio individualmente. E aqui ele dá um exemplo para você entender. Ó. Se você verificar o domínio ensinoweb.com, que é o que eu fiz aqui, para poder enviar e-mails, no exemplo aqui eu tenho rafael@ensinoweb.com e o contato@ensinoweb.com ou qualquer outro usuário que eu tenho dentro aqui desse domínio ensinoweb.com. Pode parecer confuso, mas é bem fácil de entender. Como eu verifiquei meu domínio principal, então já configurei um e-mail para esse domínio. Então, por exemplo, eu tenho aqui o rafael@ensinoweb.com. Eu não preciso verificar esse e-mail aqui. Por quê? Porque automaticamente, uma vez que eu configurei, que foi o que a gente fez agora, no meu domínio principal, o que vier antes aqui já vai estar validado. Eu não preciso vir aqui e adicionar aqui o e-mail, por exemplo, o contato@ensinoweb.com para verificar. Porque esse e-mail utiliza o mesmo domínio que eu adicionei, que no caso é o ensinoweb.com. Agora, um segundo caso aqui. Se eu tivesse aqui o .com.br, esse e-mail aqui não é, ou melhor, esse domínio aqui não é o mesmo domínio que a gente adicionou. Então, nesse caso, eu teria que copiar esse e-mail .com.br, vir aqui em e-mail address, verificar um novo e-mail e colar ele aqui. E a partir desse momento, eu poderia enviar e-mails a partir desse endereço aqui de e-mail. É por isso que eu fiz aqui a verificação no meu domínio principal, que eu posso utilizar o meu endereço de e-mail que eu já configurei. Inclusive, eu já mostrei isso aqui no canal, como você criar um e-mail gratuito. Você pode procurar aí, que é o mesmo domínio que eu adicionei aqui. Eu acho que ficou bem claro agora. E mesmo assim, se você ainda quiser verificar um subdomínio, você também poderia fazer isso aqui. E a gente está falando aqui de e-mail, mas isso aqui também vale para subdomínio. E a mesma coisa vale para você utilizar aqui um subdomínio. Uma vez que você também verifica seu domínio principal, o que vier antes, que é o subdomínio. Então, por exemplo, info.ensinoweb.com também vai estar validado, porque a forma que eu mostrei para você já adicionou o domínio principal. Então, em relação a isso, você vai estar tranquilo. Não precisa vir aqui e adicionar um subdomínio. Caso você quisesse configurar, por exemplo, o MKT, para ficar mais fácil para você também entender, .ensinoweb.com, eu poderia definir a minha assinatura através desse subdomínio aqui e utilizar eles na minha configuração, seja no Mautic, seja qualquer configuração que eu vou enviar e-mail via SMTP. Mas para simplificar aqui, eu preferi colocar meu domínio principal, porque o restante aqui, o que vier depois, ou melhor, o que vier antes, ele já fica validado, não precisa eu adicionar ou verificar na parte aqui de e-mails. Então, se eu for enviar através de um e-mail que não tem disponível aqui na parte de configuração, que no caso é meu domínio principal, eu teria que vir aqui em e-mail address, clicar aqui e colocar o e-mail que eu vou utilizar na hora do envio. Então eu poderia adicionar aqui. Então é bem importante você saber disso aqui. E já aproveitando também, aqui abaixo tem mais algumas informações na parte de assinatura de e-mail, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar para você. No caso aqui, eu posso configurar aqui o meu EasyDKey, após ter verificado o domínio principal, que essas chaves que eu gerei também são válidas, são as mesmas caso eu utilize aqui um subdomínio. Então no meu caso aqui eu poderia utilizar o info, que essas mesmas chaves que eu gerei já está habilitado também para esse endereço aqui que eu defini. Não precisa eu adicionar aqui, porque se eu adicionar aí sim vão ser outro tipo de chave, só que para não ficar confuso para você, eu preferi fazer da forma mais fácil, que é adicionar aqui o domínio principal, e a partir daqui a gente já fica mais fácil para fazer as configurações que eu vou te mostrar no próximo vídeo.
E lembrando, nesse vídeo eu estou mostrando a configuração do domínio. No próximo vídeo a gente vai ver as configurações de SMTP. Então vai ser muito importante, que são essas configurações que a gente vai utilizar. Então a gente vai aprender como utilizar a porta que a gente vai utilizar e outras informações que eu vou passar para você, já mostrando isso diretamente no Mautic. Mas você também pode utilizar essas mesmas informações em qualquer outra aplicação que você vai fazer o envio utilizando o SMTP. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário abaixo caso você tenha gostado do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa seu like para me ajudar e incentivar a trazer mais vídeo. Um abraço a todos e eu te encontro no próximo vídeo.